Olá, boa noite. Começa agora o Jornal das 18h30. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais para o pagamento de atrasados para os beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. A liberação foi feita pelo Conselho da Justiça Federal e o valor liberado é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O montante corresponde a atrasados para beneficiários do INSS, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. São ações de revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Juntos, eles somam quase 89 mil processos, destinados a mais de 257 mil pessoas. Os pagamentos serão feitos para casos de requisições de pequeno valor, que totalizam até 60 salários mínimos, ou R$ 78.120. As ações são relativas ao mês de março deste ano, e o dinheiro já foi repassado para os tribunais regionais federais, que farão o pagamento. A informação sobre a liberação dos valores pode ser obtida por consulta no portal do Tribunal Regional Federal responsável. E a construção no Brasil ficou 57% mais cara nos últimos 5 anos. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O aumento foi constatado por conta da falta de insumo no período da pandemia. Os números do IBGE apontam que o brasileiro gastou em média R$ 1.689,13 com materiais e mão de obra em março de 2023. Já em março de 2018, o custo ficava em R$ 1.704,41. No primeiro ano da pandemia, o brasileiro gastava em média R$ 1.169,15. A cotação do dólar, o comportamento do mercado internacional e a renda dos brasileiros impactam no preço final dos produtos ao consumidor. Os planos de saúde e dentais registraram o pior lucro líquido da história desde 2001. O resultado despencou 34% e fechou o ano de 2022 em R$ 2,5 milhões de reais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, destacou que o prejuízo operacional foi parcialmente compensado pelo expressivo resultado financeiro de 9 bilhões e 400 milhões no ano, reflexo do aumento das taxas de juros que remuneram as aplicações financeiras das operadoras. A queda vem sendo observada desde 2021, com as operações de assistência à saúde, especialmente nas operadoras médico-hospitalares. O déficit operacional foi de 11 bilhões e meio após a pandemia de Covid-19. Ainda segundo a agência, os resultados do setor são explicados pelo aumento dos custos, embora menos frequente, também podem ser gerados pela queda ou estagnação das receitas. A empresa que registrou o maior prejuízo em 2022 foi a Amil, seguida pela Prevent Senior e MetLife. O número de beneficiários em planos médico-hospitalares aumentou de 47 milhões em dezembro de 2019 para 50 milhões e 400 mil em dezembro de 2022, desde o começo da pandemia. Agora, os registros de empresas devem ter um campo para conter a raça e etnia do trabalhador. O governo federal sancionou uma mudança na lei do Estatuto da Igualdade Racial para tornar obrigatória essa informação nos formulários. O governo federal sancionou uma mudança na lei do Estatuto da Igualdade Racial para tornar obrigatório que formulários registrem a raça dos trabalhadores. Os formulários de empresas devem ter campos destinados a identificar o segmento étnico e racial, seguindo a autodeclaração do trabalhador. A obrigatoriedade vale tanto para o setor público quanto para o privado. O texto da lei complementa ainda que o IBGE também vai fazer pesquisas de análise da ocupação racial a cada 5 anos no setor público. Os formulários que vão ter campo para a raça são de admissão e demissão no emprego, acidente de trabalho, instrumentos de registro do Sistema Nacional de Emprego, preenchimento da Relação Anual de Informações Sociais, documentos de inscrição de segurados e dependentes na Previdência Social. A mudança na lei foi aprovada pelo Congresso Nacional no final de março.
E olha só que alarmante, entre 1985 e 2022, o Brasil queimou uma área equivalente à Colômbia e Chile. Dados indicam que mais de 20% do país foi atingido por queimadas. Em 38 anos, 185 milhões e 700 mil hectares de florestas foram queimadas no Brasil. A área equivale aos territórios da Colômbia e do Chile juntos, ou 21,8% de todo o território nacional. É o que revelam os dados do MAP Biomas Fogo, mapeamento feito entre os anos de 1985 e 2022. As imagens geradas por 3 satélites Landsat rastrearam a ação do fogo em todos os tipos de uso e cobertura da terra em território brasileiro. De acordo com os resultados, o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo a cerca de 86% da área queimada. O Cerrado queimou, em média, 8 milhões de hectares por ano. No caso da Amazônia, a média foi de 6 milhões e 800 mil hectares ao ano. Em relação às proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o Pantanal foi o mais afetado. Teve 51% de seu território consumido pelo fogo no período. O Mato Grosso foi o estado que apresentou a maior ocorrência de queimadas no período analisado, seguido por Pará e Maranhão. Segundo a análise, mais de 2/3 das queimadas e dos incêndios ocorreram em vegetação nativa. Campos e savanas são tipos de vegetação nativa mais afetados, enquanto a Amazônia e a Mata Atlântica apresentaram maior incidência de fogo em áreas alteradas pelo ser humano, tais como zonas de pastagem. Os dados mostram que a frequência e a intensidade do fogo têm aumentado nos últimos anos devido ao desmatamento e às mudanças climáticas que afetam as temperaturas e aumentam os períodos de seca. O surf na Amazônia Legal tem atraído atletas e turistas que desembarcam na cidade de Arari, no Maranhão, para desafiar as águas do rio e domar a pororoca, uma das ondas mais admiradas e temidas do mundo. É na Amazônia que se forma a pororoca, quando as águas do oceano durante a maré alta se encontram com as correntes dos rios amazônicos e as empurram em sentido contrário. A onda, de até 4 metros de altura, é como uma avalanche amarronzada que percorre 2 vezes por dia o rio Mearim. Sensação ótima hoje. Consegui pegar, esses 2 dias que eu vim não estava conseguindo pegar, mas hoje valeu a pena. No passado, a pororoca, que significa grande estrondo em Tupi-Guarani, foi mitificada por ribeirinhos como um monstro, pois em sua passagem costuma alagar terras baixas vinzias ao curso do rio, causando transtornos. Surfar esta onda é muito diferente das que se encontram no mar, principalmente pelos obstáculos. Aqui tem jacaré, né? Jacaré, deve ter sucuri também, mas não tem caso de ataque. Eu acho que o maior risco são os tocos, você bater num toco desse, e a correnteza. Porque aqui é uma onda que pode ocorrer a muito distância, entendeu? No mar não, no mar é muito rápido. Aqui não, aqui tu pode surfar bastante, né? Dependendo do bico, em qual lugar você tá, você pode surfar muito, entendeu? Em Arari, a pororoca está se tornando uma atração turística. Embora as ondas não sejam tão altas quanto as do mar, podem durar quase 1 hora até se desfazerem por completo e alcançar velocidade média de 30 km por hora, chamando a atenção dos surfistas. E veja a seguir, moeda argentina vale tão pouco que bancos alertam para a falta de espaço em seus cofres. E ainda, sua garrafinha de água de uso diário pode ter mais bactérias do que você imagina. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta. Olha só, o governo federal prepara mudanças no programa Farmácia Popular, que distribui remédios gratuitos para a população. O anúncio deve ser feito nos primeiros dias do mês de maio. A ideia do governo é anunciar em maio a inclusão de novos medicamentos na lista do programa. As alterações estão sendo articuladas pelos Ministérios da Saúde e da Casa Civil. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, inclusive, foi quem primeiro anunciou que o programa teria mudanças. O Farmácia Popular foi criado em 2004, no primeiro governo Lula, e oferece remédios gratuitos para asma, diabetes, hipertensão, além de medicamentos com desconto. A distribuição é feita em parceria com farmácias da rede privada.
Alguns medicamentos são subsidiados e o Ministério da Saúde paga parte do valor, que pode chegar até 90% da tabela de preços. O cidadão paga o restante. Porém, diversas pessoas têm reclamado que o atual programa apresenta falhas e dificuldades no processo de aquisição dos remédios. No ano passado, o programa Farmácia Popular atendeu cerca de 20 milhões de pessoas. Foram quase 9 milhões de atendimentos a menos do que o número registrado em 2015. A queda estaria relacionada com a redução de investimentos ao longo dos anos. A crise que atinge a Argentina começou também a afetar os bancos do país. Isso porque eles se encontram no limite de sua capacidade para armazenar dinheiro em espécie. Além de toda essa situação que atinge o país sul-americano, os bancos argentinos já informaram uma situação que consideram crítica ao Banco Central da República Argentina. Em carta enviada à instituição, a Associação de Bancos da Argentina e a Associação de Bancos Argentinos comunicaram que o excesso de dinheiro em espécie nas agências está causando dificuldades em termos de logística, infraestrutura e elevados custos financeiros. A decisão do governo do presidente Alberto Fernandes de não emitir notas de valor superior aos 1.000 pesos está causando problemas graves aos bancos que operam no país. Como a moeda local vale cada vez menos, é preciso usar uma quantidade muito maior de cédulas para pagar por um produto ou fazer uma transferência bancária. Pilhas de notas de 500 e 100 pesos estão ocupando espaços cada vez mais limitados, que impedem que os bancos possam, como sempre fizeram, ceder lugares de armazenamento ao próprio Banco Central. Além de não terem mais onde guardar dinheiro em espécie nas agências, os bancos devem repor cada vez com maior frequência o dinheiro dos caixas eletrônicos. O motivo disso é que cada caixa eletrônico tem, em geral, 4 gavetas nas quais cabem 2.000 notas. Se as notas forem de 100 pesos, por exemplo, cada caixa eletrônico pode ter, no máximo, 800.000 pesos. O valor duraria muito pouco. Agora, se os bancos colocassem notas de 1.000 pesos, os caixas eletrônicos podem ter 8 milhões da moeda local. O montante não daria conta da demanda por dinheiro no país. Por isso, é frequente encontrar na Argentina cartazes que informem que um caixa eletrônico ficou sem dinheiro. Além disso, a Argentina se encontra em um dilema: emitir notas de maiores valores ou não. O motivo do questionamento é que existe um temor extremamente grande para que a impressão de novas notas descontrole ainda mais a inflação do país. Mas, diante dessa confusão, o governo argentino decidiu não emitir cédulas com valores maiores. A não emissão de notas de 5 ou até 10.000 pesos, como defendem economistas locais e desejariam os bancos argentinos, por sua vez, causa problemas cada dia mais complicados. Em fevereiro passado, circulou a informação extraoficial de que seria criada uma nota de 2.000 pesos, mas a iniciativa não tem data para acontecer. Lançar uma nova nota demora meses e ninguém acredita que isso acontecerá antes das eleições presidenciais de 22 de outubro. Em meio à intensificação dos confrontos entre o Exército e paramilitares, centenas de detentos fugiram das prisões do Sudão. A ONU se pronunciou, se dizendo alarmada. Entre os foragidos está o ex-integrante do governo deposto de Omar al-Bashir, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de cometer delitos contra a humanidade. Nós estamos muito alarmados com as fugas das prisões. A impunidade é um assunto recorrente no Sudão há décadas e nós sentimos que a impunidade é a grande causa de tudo o que acontece hoje. A impunidade contínua, as violações aos direitos humanos e às leis humanitárias encorajam os criminosos. Os confrontos entre os exércitos paramilitares das forças de apoio rápido se intensificaram nos últimos dias, mesmo com um cessar-fogo de 72 horas em vigor.
O Sindicato de Médicos do Sudão informou nesta sexta-feira que ao menos 74 pessoas morreram em Darfur, no leste do país, entre os dias 24 e 25 de abril. A entidade disse ainda que não conseguiu contabilizar as mortes dos dias 26 e 27 porque todos os hospitais da cidade estão fora do ar. De acordo com o último balanço oficial divulgado pelo Ministério da Saúde do Sudão na quinta-feira, ao menos 512 pessoas morreram e mais de 4.100 ficaram feridas pelo conflito, mas o número real é provavelmente mais elevado. O grupo Walt Disney iniciou uma segunda onda de demissões envolvendo milhares de empregos. A medida faz parte dos esforços para economizar 5,5 bilhões de dólares em custos. No entanto, as demissões não devem afetar os trabalhadores da linha de frente empregados nos parques e resorts. A Disney anunciou o seu plano de demissão em fevereiro, juntamente com uma reorganização que devolveu a tomada de decisões aos executivos com o objetivo de criar uma abordagem mais simplificada para os negócios. A indústria do entretenimento recuou desde o início da adoção do streaming de vídeo, quando empresas de mídia perderam bilhões ao lançar concorrentes para a Netflix no início de 2022. E com o tempo seco, a recomendação dos médicos é hidratação. E por isso, muitas pessoas andam com uma garrafinha o dia todo. A gente também, né, Jô? Com certeza. E olha só, o problema é que poucos se lembram de lavar a garrafinha diariamente, o que é um grande problema, já que esses recipientes podem acumular milhares de bactérias prejudiciais à saúde. Não faz muito tempo que o outono começou, mas já é possível sentir bastante as características da estação. Em várias partes do país, a temperatura caiu bem e o tempo seco tem predominado. Nesse clima, a garganta seca, as doenças aumentam e a hidratação se faz ainda mais necessária. Eu estou com 3 litros porque eu tive um princípio de pneumonia semana passada. Para manter a hidratação do corpo, o jeito é ter sempre uma garrafa d'água por perto. Sim, eu tô com uma aqui. Eu tenho que tomar 2 litros por dia. Só que essa aliada da saúde pode se transformar em uma verdadeira vilã, se mal higienizada. Pesquisas feitas por uma empresa norte-americana chamada Treadmill mostram que uma garrafa d'água sem higienização por uma semana tem 6 vezes mais bactérias do que um pote de água de cachorro. E o pior, esses pesquisadores indicam que essa mesma garrafa d'água tem mais germes do que o assento de um vaso sanitário. O especialista em saúde pública, conhecido em todo o Brasil como Doutor Bactéria, revela que o dado é ainda mais assustador. Tem 1000 vezes mais bactérias que o tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. 1000 vezes mais. Meu Deus. Jura? Que horror. Eu tô bebendo água de privada, gente. É praticamente isso. Um hábito mantido por muita gente e que pode causar vários danos à saúde, como dor de garganta, tosse, problemas gastrointestinais, entre outros. Todo organismo tem uma resistência, ele tem um limite de germes, limite de bactérias que ele consegue resistir. Aí, de repente, você deixa em condições que multiplique, aquela quantidade vai superar a tua resistência. Então, você pode ter uma infecção. Mas calma, para fugir dos riscos, basta seguir alguns passos, começando pela escolha da garrafa. Qual delas é a mais higiênica? Olha, a mais higiênica é esse tipo aqui, que você tem menos contato, né? Ela abre, que dá para você lavar tudo. Agora, esses outros tipos, você tem uma abertura muito grande, você tem que puxar, né? Tudo que você manipule tem um risco maior. Entre plástico e metal, melhora a segunda opção. Eu prefiro metal. Metal. Não sendo de alumínio, tá? Não sendo de alumínio, mas o pessoal não faz mais de alumínio, faz de aço inox. Use de aço inox. É muito mais fácil de limpar, muito mais resistente, né? Muito mais fácil de higienização. Então, de aço inox, sem dúvida nenhuma. Mas muita gente ainda prefere os recipientes de plástico, que não tem problema algum, contanto que sejam adequadamente higienizados. E tem mais um detalhe. Você não pode comprar garrafinhas que têm uma substância chamada bisfenol A, né?
Primeiro, o que é o bisfenol A? É uma substância que ele pode dar endometriose, pode dar câncer, né? Pode engordar, que altera toda a parte hormonal da pessoa, né? Então não é indicativo que tenha. Para reconhecer esse tipo de produto, basta procurar o triângulo na embalagem e conferir a numeração. É fácil, gente. Não pode ter o número 7. Tá? Não pode ter o número 7. Porque o número 7 pode ser, como é um conjunto de plásticos, pode ser que alguns deles tenham bisfenol A. Outro alerta do especialista é sobre um erro cometido por muitos: a reutilização de garrafas descartáveis. Usa essa garrafinha por quanto tempo? Durante uns meses eu fico com ela ainda. Fico com essa garrafa? Fico, mas lavo bem. Pode lavar como for. Segundo o doutor, de nada adianta. Descartável não pode ser utilizado. Tá? O nome já está dizendo, gente. Se é descartável, foi fabricado com essa função. Já sobre todos esses outros tipos de garrafa, a higienização resolve, mas precisa ser adequada e repetida todos os dias. Anote aí os produtos necessários: água, detergente, bicarbonato de sódio e escovas, normalmente usadas para lavar mamadeiras. Você coloca um pouquinho de detergente, não muito, um pouquinho de detergente, esse é o suficiente, tá? São gotas de detergente. Aí você vai utilizar, um pouquinho de água, aqui, um pouquinho de água, também não muito, tá? Aí você pega uma escova, repara que eu estou usando bem aqui, essa parte da superfície. Só dar uma enxaguada aqui. Uma vez por mês, o que você faz? Você coloca a água aqui à noite e vai colocar uma colherzinha de bicarbonato de sódio. Essa mesma solução deve ser usada na tampinha, que assim como a garrafa terá de passar a noite toda de molho nos ingredientes para completa limpeza e desodorização. A partir de hoje vou lavar todo dia. Anotou? Anotei, amiga. Vou fazer isso, viu? Também. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.